Salve, renegados! Vim trazer minha opinião sincera sobre o filme do Superman e hoje é com spoiler. E o ponto mais positivo desse filme é a magnífica trilha sonora. Misericórdia. Do início do filme até o final, a trilha sonora ela se conecta com cada personagem de uma forma assim que te prende no filme de uma forma magnífica. É de uma forma assim que eu não consigo compreender como eles conseguiram fazer de um jeito tão legal, tão compreensível, que todo o sentimento que o filme traz tem uma trilha sonora específica trazendo em cada minutinho. Isso é muito legal, é muito acima da média, porque tu fica, caraca, Superman tá triste, Superman tá feliz, crise de casal, vilão aparecendo, momento vilão, absurdo de vilão. Pô, tudo tem uma trilha sonora específica, você fica, caraca, que filme bom. Velho, tem mais coisa nesse filme que foi magnífica. Além da ambientização dos personagens em si, foi muito bem construído cada personagem. Desde o Superman, desde a Lois Lane, desde os personagens que são secundários, desde a gangue da justiça. Foi muito engraçado essa parte também. Só não lembro dele, Lanterna Verde. Mano, era o alívio cômico de muita cena ali. Ele trazia um jeito assim que parecia meio sem sentido, mas com o passar do filme você começa a entender o jeito dele de personagem e aquilo acaba se transformando o alívio cômico. No final lá que ele tava andando e de repente ele manda o Lanterna Verde, ele começa a combater tanque, monta de casa com o dedo do meio. O cara manda dedo do meio, rock and roll. E batendo nos caras com sinais aleatórios, tipo, vai se ferrar, vai pra que lugar, tipo, com os dedos, e você fica, caraca, que personagem absurdo. Tipo, é absurdo, porque ele mais parece um anti-herói do que um herói. E a química dos dois personagens, que é o Senhor Incrível e o Lanterna Verde, que eles são praticamente como se fosse assim, eu gosto dele, mas eu gosto de toda hora contrapor o que ele tá falando. E tipo, uma coisa que eu gostei também é a diferença dos heróis. Ou seja, ao mesmo tempo que temos um herói aqui que ele tá pouco se ferrando pra vida do vilão, porque tipo, eu não posso matar o vilão. O outro, eu posso matar o vilão. E trazer esses dois dinâmica é muito bom, por conta de que não é só aquele contexto, o herói bonzinho, o herói malzinho. Tipo, é um contexto mais filosófico, tipo, eu vou deixar o vilão destruir a cidade, matar todo mundo e não tem nenhuma consequência pra ele. Quando ele trouxe esse lado, acho que foi da Mulher Gavião, que chega um ponto que o Superman é o lado do herói que não mata ninguém, que não traz nenhuma consequência pros vilões. Durante a história vai acontecendo ali, o Lex Luthor vai fazendo toda uma artimanha pra botar o Superman como um vilão da história e ele ir contra toda a humanidade, ficar contra ele. Caso que tem uma ditadura, essa ditadura ela praticamente luta uma contra a outra e eles querem invadir uma terra onde tem um objetivo final, que é o Lex Luthor ficar com uma parte e ali ele construir a indústria dele para combater o Superman. No início a gente pensa, caraca, o Lex Luthor não é fixado no Superman, mas durante o filme você vai percebendo que o Lex Luthor realmente é um vilão, velho, por conta que ele vai demonstrando algumas coisinhas assim que são totalmente de vilanesca. É do spoiler isso aqui, né? Mano, o Lex Luthor, ele chega num ponto, por conta de inveja, que ele pega alguém aleatório, só porque o cara deu vamos dizer assim, e dá uma sopa pro Superman no meio depois da batalha. Aí o Superman come a sopa, aí o Lex Luthor pega esse cara, no decorrer do filme, lá perto do final, pega aquela arma, bota uma bala e fica girando e tentando atirar. Só que chega uma parte que realmente ele atira na cabeça do cara, na frente do Superman, mas o Superman tá com uma kryptonita em cima dele, então ele não pode salvar o cara. Essa cena parou o cinema. Todo mundo imaginava, o Superman vai conseguir arrumar força e salvar, mas o Superman não conseguiu salvar o cara realmente morreu. Puta merda! Isso foi do cacete! E essa cena é tão impactante que o personagem que o Lex Luthor tá usando pra ficar ali prendendo o Superman, ele fala, mano, eu não quero saber disso. Você dá pra salvar meu filho? Porque o Lex Luthor tava usando o cara que tava fingindo que é fazendo kryptonita com a mão dele,
que eu já vi falar de super-herói, mas não lembro o nome dele. Eu vou tentar trazer aqui. Eu lembro dele porque eu já vi em algum desenho da DC esse personagem, mas eu lembro dele. E o Lex Luthor tá prendendo ele porque ele tava prendendo o filho dele em outra cela. E se ele não fizesse aquela kryptonita pro Superman, pra enfraquecer o Superman, ele ia matar o filho do garoto, do cara. Entendeu? O nível de vilania. Tipo, ele tá prendendo outra pessoa pra fazer o que ele queria. Se ele não fizesse, ele ia matar uma criança, um bebezinho. Mesmo que fosse um alienígena. Mano, mas tipo, olha o nível de loucura desse cara. E tipo, é um nível de inveja assim que tu fica, caraca, velho. Eu nunca pensei que o Lex Luthor era tão invejoso assim. Porque os filmes não me faziam passar que ele era tão invejoso, tipo. Ele tem inveja do Superman, porque todo mundo acha ele bonzinho, que ele salva todo mundo. Ele acha que não deveria ter um vamos assim, um ser humano tão bom assim. Mano, eu gostei da vilania dele, mas ao mesmo tempo é um absurdo assim, uma linha de absurdo tão gigantesca, que eu nunca vi nenhum filme passando, tipo, o vilão é vilão porque ele é mau. Mas por que ele é mau? Por isso. Aí tu para e fala, caraca, não é que ele é vilão mesmo? Porque os outros filmes não passavam essa dinâmica, tipo, acho que nem nos filmes da Marvel. Vamos dar um exemplo aqui. O Thanos é o vilão do filme da Marvel, da saga toda, mas ele é vilão por quê? Porque ele quer salvar o mundo. Ele quer que uma parte do mundo não passe fome. Lex Luthor é vilão por quê? Porque ele é vilão. Por quê? Porque ele sente inveja. Tem um sentimento negativo. Não é porque, velho, eu só tenho um motivo. Não é um motivo meio óbvio, mas tipo, velho, tem que salvar metade do planeta, né? Porque senão outra parte vai passar fome. Tipo, pega um conceito assim tão lógico que parece que o vilão tá sendo um pouco herói, porque quer salvar uma outra parte do planeta. Não tem isso no Superman. E eu gostei disso. Porque, tipo, vilão sendo vilão. Porque se eu quisesse super-herói e um anti-herói, eu chamava o Deadpool, chamava um Lobo, chamava outros personagens. Porque eu não quero um personagem que seja vilão e seja parecido com um herói, entendeu? Porque tem que ser conforme HQ. Tipo, o Lex Luthor é vilão porque ele é vilão. Não porque, ele quer ir por causa disso. Não. Ele tem um ponto específico para ele ser vilão. E eu gostei disso. Eu acho que eu já falei da trilha sonora. A forma que o Superman é construído também é muito legal. Porque o ponto que ele traz é aquele ponto. Pô, o Superman tá muito mais humano nesse filme. Mano, o Superman, naquela batalha toda, ele vai salvar um esquilo, velho. Tudo caindo ao redor, o Superman vira e fala: vou eu, o homem mais forte do mundo, com mais poder, salvar uma porcaria de um esquilo. Mas isso mostrou totalmente a humanização do Superman. Outra parte bem legal do filme é o Krypton. Cara, a dinâmica que eles fizeram do cachorro com o Superman, mano, é de bater palma. Porque foi incrível a dinâmica que eles criaram entre o Krypton e o Superman. Até o humorística, por muita parte do filme humorística é essa. E a dinâmica do Krypton com o seu incrível, do Krypton com o Superman e com os outros heróis, tipo, foi bem legal. E tipo, dá pra ver o nível de maldade, porque o próprio Lex Luthor, ele pega o Krypton e fazer ele correndo atrás de esquilo, entendeu? Uma parte. E é bastante maldoso porque ele fala, se ele cansar, depois eu mato ele e pronto. Mano, só vendo o filme pra você entender esse contexto. Mas você vê como a cada passo do filme, ele vai fazendo uma escadinha que você vai entendendo porque o Lex Luthor é vilão, aí outra escadinha, no final você fala, caraca, entendi porque o Lex Luthor é um vilão. Agora eu entendi! Agora eu saquei! Mas se fosse outro diretor, ia tentar fazer somente do ponto do Lex Luthor, sem construir a história. Isso que eu gostei. Porque por mais que o Superman seja o Superman, ele demonstra o lado mais humano. Ou seja, o lado que o Superman pode ter falha. Entendeu? Eu acho que isso... Mano, se eu pudesse dar uma nota, eu acho que eu daria 10 exatamente por isso. Porque ele soube construir o fato que o Superman pode ser humano ao mesmo tempo que ele tem superpoder. Ou seja, ele pode errar.
E trazendo isso desde o início da trajetória dele, isso cria um ponto que você fica muito pensativo sobre a história. Porque nunca foi mostrado esse lado do Superman, entendeu? Ele nunca teve o início onde ele pudesse errar. Será que o Superman nunca errou? Até a cena pós-crédito é uma coisa assim que você fica, caraca, eu nunca pensei o lado do Superman desse jeito. Eu nunca pensei que o Superman poderia pedir desculpa. Mano, eu gostei desse filme por conta disso. Trilha sonora ótima, personagem bem construído, do início. Até a Lois Lane, nos outros filmes eu achava ela meio sem saco. Nesse filme foi legal. Por mais que tenha hora ali que foi um pouquinho forçado algumas coisas, mas foi legal, não foi tão forçado como... igual na hora ali. Acontece que ela tá entrando ali na base para resgatar o Superman e entra ela, o seu incrível, o cara que tem poder, e ela lutando. Não, ela lutando, né? Ela tá no meio ali, eu falei, cara, mas você é forçado demais, pô. Ela tá entrando no meio de um quartel-general cheia de vilão, cheia de exército lutando, mas a gente tem também ela entrando ali, tipo, tem um motivo. Ela tá querendo salvar o Superman. E ela é uma jornalista, mas ao mesmo tempo não fazia muito sentido ela estar ali. Mas é tão bem construído que você releva. Esses foram os principais pontos. Os pontos vocês vão perceber e durante a semana eu vou comentando, cara. Mas, tipo, tem muitos porquês por eu gostar dessa obra. Por conta desses pontos. Trilha sonora incrível. Personagem bem construído. Vilão bem construído, que tá faltando hoje em dia. Um momento de humor, mano, totalmente originais, que faz você rir de verdade. Não é aquele riso igual da Marvel que você já acostumou, pô. Você sabe que vai ter aquele piada, então você não ri. Você não ri por espontaneidade, você ri por, já sei que vai acontecer isso. O que ficou faltando nesse filme foi uma cena de ação bem construída. Exemplo de ação bem construída, tô falando igual dos filmes antigos do Superman, ou da Marvel. Não teve uma ação muito focada em luta, muito focada em efeitos especiais. Mas tirando isso, pra ser o primeiro filme da nova DC, mano, foi um filme muito bom, muito incrível. E se fosse dar uma nota, como eu falei no outro vídeo, seria 8 ou 9. E se fosse pra chegar um pouquinho, seria 9,5 no máximo. E eu não consegui chegar nenhuma lacração nesse filme, então não posso dizer igual outros filmes da Marvel, que tá tendo muita lacração. Tipo, eu gostei pra caramba desse filme. E esse foi a review de hoje, com spoiler. Espero que tenha gostado. Se gostar, deixa seu like, seu comentário. E é isso, Delangianos. Até a próxima. Fui. Nem vou falar. A melhor cena do filme é simplesmente o Krypton, com o Superman todo acabado, mordendo ele no meio da neve.